Bom, pessoal, bom dia. Acho que a gente já pode começar aqui. Tem um pessoal ainda que vai entrar, mas conforme a gente for tocando que eles vão entrando. Meu nome é Guilherme Almeida, eu sou gerente de cibersegurança aqui na Safer. E hoje a gente vai abordar esse assunto, né, sobre coronavírus, sobre Covid-19 e como que a gente pode mitigar os riscos cibernéticos aí no home office. Então vamos lá, essa aqui é a nossa agenda que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Então a gente vai falar rapidamente sobre quem é a Safer. Depois aí um timeline dessa pandemia, das previsões para ela, e aí depois a gente vai, de fato, aí ver qual é a diferença do perímetro de TI, o perímetro no home office, e quais são os riscos que isso trazem para a empresa, né, e para a organização como um todo. Então, falando um pouquinho da Safe, rapidamente, não sei se todo mundo já conhece, alguns acho que já conhecem, mas nem todo mundo. A gente iniciou as atividades em 2007, né, esse ano a gente completa 13 anos, e a gente é sediado aqui em São Paulo, temos uma atuação nacional. Nós já temos aí mais de 450 mil horas de consultoria realizada, já estamos batendo em 500 mil já. Todos os nossos profissionais que trabalham com a gente são certificados, né? A gente trabalha com diversos parceiros, temos mais de 20 parcerias, e a gente trabalha com a ideia de one-stop shopping. Então, na Safer você encontra tudo desde solução de hardware, software, até consultoria. Então, passando de fato agora, né, falar um pouco sobre a pandemia que está ocorrendo, eu fiz aqui um timeline para a gente entender o quão rápido isso aconteceu, né? Então, no último dia do ano passado, né, 31 de dezembro, foi identificado a Covid, né, não tinha esse nome ainda, era coronavírus, depois teve esse nome, mas foi identificado no final do ano. No dia 11, ocorreu a primeira morte na China, dia 11 de janeiro aconteceu a primeira morte na China, e aí no dia 13 essa doença já começou a se disseminar para outros países. No dia 30 de janeiro teve a primeira transmissão direta confirmada, e aí no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira de carnaval, foi confirmado o primeiro caso aqui no Brasil de um homem que veio da Itália aqui para São Paulo. No dia 6 de março, a Mastercard fechou os escritórios em São Paulo e em Nova York por conta de suspeitas de coronavírus, e a XP no mesmo dia anunciou que os seus funcionários fariam home office. No dia seguinte, as gigantes aí, Amazon, Google e Facebook, adotaram totalmente home office para os seus funcionários. E no dia 11 de março, a OMS declarou o estado de pandemia. No dia 16 de março, 3 dias atrás, nós tivemos o primeiro óbito aqui no Brasil. Hoje já são 4, se eu não me engano. E aqui uma estimativa da Computer World, que eu vi ontem, que é uma estimativa que 50% das empresas de tecnologia já adotaram home office. Então, aqui num espaço de 3 meses, nós fomos ali da descoberta, né, da doença até várias empresas já implementarem home office por conta da pandemia. Opa. Aqui só alguns números rápidos, né? Hoje a gente tem 529 casos confirmados no Brasil, e se a nossa linha aí de contaminação seguir a da China e da Itália, por exemplo, né, que a partir do 50º paciente inicia-se um padrão aí de decuplicação do número de casos, né, que é multiplicar por 10. Então, em 7 dias, nós teríamos 4 mil casos, e daqui 2 semanas, mais ou menos, teríamos 30 mil casos. Mesmo com os controles de redução de contágio, a estimativa é que o Brasil registre ao menos 100 mil casos aí, sendo 45 mil só na Grande São Paulo. Então, a gente está realmente no início dessa pandemia. Aqui, controle da pandemia, acho que todo mundo já viu esse gráfico aqui da direita. Por que a gente tem, né, que realmente fazer essa restrição social, que a ideia realmente é adotar essas medidas de proteção para a gente achatar essa curva de contaminação, para que a gente não colapse o sistema de saúde do país. Então, como controle da pandemia, acho que todos já sabem, mas é lavar a mão frequentemente, né, cobrir o nariz e a boca quando for espirrar ou tossir, não compartilhar objetos pessoais, manter os ambientes bem ventilados e, principalmente, evitar a aglomeração de pessoas e o contato social. Mas aí vem a pergunta, como que eu faço isso no meu ambiente de trabalho? Eu tenho ali meu ambiente de trabalho, tenho pessoas trabalhando ali, como que eu faço isso? Ou eu interrompo toda a minha operação,
ou arranja um outro jeito de fazer isso. Então, o jeito que as empresas estão arranjando é fazer o home office. E aí, quando a gente pensa em home office, todo mundo pensa uma coisa muito simples de se fazer, de se é, é, de conseguir um home office, porque você precisa de um lugar, né, para você sentar ali, no escritório que seja, precisa de uma internet razoavelmente boa, um Wi-Fi, notebook, obviamente, um computador, um celular, para você conseguir, né, ter contato com as pessoas, e um pouco de café também, porque ninguém é de ferro. Mas é importante a gente entender, né, alguns números aqui antes, sobre o home office. 75% dos latinos-americanos possuem notebook para trabalhar. Aqui, tanto faz notebook pessoal ou notebook que a empresa dá lá para o funcionário. Desses 75%, 30% deles se conectam em redes Wi-Fi públicas fora do escritório. Quando eu falo Wi-Fi público, eu estou falando aí, por exemplo, de Starbucks, por exemplo, de um cybercafé, ou então de Wi-Fi de hotel, ou mesmo aqueles Wi-Fi que a gente tem hoje em praças públicas aqui em São Paulo, tem bastante, no resto do Brasil acho que também tem. E até mesmo, às vezes, o Wi-Fi do vizinho, né, que a gente acaba pegando o Wi-Fi do vizinho. E dessas pessoas que se conectam aí em Wi-Fi público, 8% apenas utilizam VPN. Né, VPN, para quem não sabe, é um método de você fazer um túnel encriptado entre o seu notebook, entre a sua estação de trabalho e a rede da sua empresa, ou enfim, alguma outra rede. E aqui um fato curioso da Kaspersky que ela traz aqui, é que dessas pessoas que fazem home office em casa, 44% trabalham em empresas que têm uma política de segurança definidas. Ou seja, eles têm treinamento de segurança, sabem ali o que eles têm que fazer, o que eles podem e o que não podem fazer. 35% trabalham em empresas que não têm nenhuma política de segurança. Então, o cara só recebe lá o notebook, a estação de trabalho, e ele trabalha ali do jeito que ele quiser. E 21% não sabem nem se existe alguma política de segurança, seja de senha, seja do que for, na empresa que eles trabalham. Então, a gente precisa entender qual é a diferença de estar trabalhando, né, no perímetro de TI da sua empresa e no perímetro de TI, né, no perímetro de TI da sua casa. Então, vamos considerar aqui que a gente tem, né, a pessoa trabalhando ali na empresa, nós temos a internet ali, e esse círculo cinza representa a rede da empresa. Então, a primeira coisa que uma empresa faz para conseguir bloquear o grande tráfego que tem da internet é colocar um firewall. A empresa vai lá, coloca um firewall, então todo o tráfego que está vindo da internet vai passar por esse firewall. Então, por meio de permissões e negações, esse tráfego vai ser filtrado e só o que realmente for permitido pela equipe de segurança da informação, pela equipe de TI, vai chegar até a rede da empresa. No entanto, somente isso não é o suficiente. As empresas empregam também um anti-spam, né, ferramentas de anti-spam, então para conter aí tentativas de phishing, e-mails não desejados. Muitas empresas empregam também o DLP, que é o Data Loss Prevention. Então, ali tem um sistema que impede que o funcionário, por exemplo, envie informações sensíveis para fora da empresa, ou então que ele espete ali um USB, um pendrive, no notebook ali que possa estar infectado de alguma forma. As empresas também geralmente têm um web filter, então ela vai ali determinar que tipo de site a pessoa pode ou não acessar. Então, ela não pode acessar, por exemplo, sites de violência, não pode acessar sites categorizados como de apostas, ou então de redes sociais. As empresas geralmente também têm um AD, né? Então, ali o AD está constantemente enviando ali para o usuário as permissões dele, o que ele pode, o que ele não pode fazer, né? Ao que ele tem acesso e ao que ele não tem acesso. Um antivírus, que é geralmente uma das coisas mais básicas que as empresas colocam nos notebooks. E muitas empresas já têm também um CIEM, que é um correlacionador de logs, vai pegar o log de todos esses ativos aí para identificar uma possível ameaça. Com isso, a gente pode dizer que esse ambiente está seguro. 100% seguro? Não, não existe ambiente 100% seguro. A gente sempre vê aí, sempre tem vulnerabilidade nova sendo descoberta, né? Então a gente tem que estar sempre aí fazendo patching nos nossos ativos para cobrir essas vulnerabilidades. Mas a gente pode considerar isso um ambiente seguro. Agora, quando a gente vai para a nossa casa, para a nossa rede, a primeira coisa que a gente nota é que a gente não tem um firewall. Essa rede está de cara direto ali
para a internet. Então, todo o tráfego que está na internet está chegando na nossa rede ali. A gente geralmente também não tem um anti-spam. A gente conta, às vezes, ali com o anti-spam que tem, às vezes, no Gmail, alguma coisa assim, mas só isso não é suficiente. Você vai acabar recebendo e-mails indesejados, vai acabar recebendo phishing também. A gente não tem um DLP, né? Então o usuário ali na casa dele, ele consegue, se ele quiser, pegar um dado sensível da empresa e enviar por e-mail. Não tem web filter também, então ele pode acessar o site que ele quiser. Se ele quiser acessar um site de violência, um site de apostas, ele vai conseguir acessar. A gente sabe que geralmente esses tipos de sites contêm algumas coisas maliciosas, né, que podem ser baixadas para o computador da empresa. Não tem AD, na verdade não tem conexão com AD, então ele não está recebendo ali, né, as atualizações de política dele, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Ele não tem o CIEM, obviamente. E geralmente o que ele tem é só o antivírus. E dependendo, né, se for um notebook pessoal, por exemplo, às vezes é aquele antivírus free, né, que você baixa lá nesses sites qualquer, que são baseados ali em assinatura e que, assim, não são uma grande barreira contra malware e contra vírus. Então, principalmente, a gente consegue ver o perímetro ali não está protegido. Tá, vamos continuar aqui. Tá? Então, pensando nesse cenário, né, que a gente tem de um ambiente desprotegido em casa, de janeiro para cá, a CISA, que é o Departamento de Cibersegurança dos Estados Unidos, identificou um aumento de algumas atividades maliciosas. Essas aqui foram as principais. Então, iniciou-se uma busca por exploits de novas vulnerabilidades em VPN. Bom, VPN é uma das principais formas de você mitigar, né, alguns riscos. Então, você vai lá, cria uma VPN com a rede do seu escritório, mas, como eu falei, sempre tem algum tipo de vulnerabilidade. Então, iniciou-se aí busca por exploits para que os hackers consigam tentar invadir essas VPNs. Desde janeiro, a Checkpoint já identificou mais de 4 domínios com o tema coronavírus. 5 deles são considerados suspeitos e 3% já foram classificados como maliciosos. Então, aí, pelo menos 120 sites já foram classificados como maliciosos para distribuição de malware e outros tipos aí de vírus. Roubo de informações sensíveis através de Wi-Fi público, né? Então, às vezes, quando a pessoa está utilizando Wi-Fi público ali, ela não tem a proteção que deveria ter, e um hacker ali fazendo um man in the middle, enfim, utilizando algumas táticas aí de hacking, ele consegue roubar algumas informações. E aumento da campanha de phishing para o roubo de credenciais e extorsão, principalmente com o tema coronavírus. Então, não sei se vocês já receberam ou não, eu já recebi um no meu Gmail já, era um e-mail falando sobre prevenção do coronavírus e tudo mais, e era um phishing, né, com um link lá para você clicar, e esse link provavelmente te leva para uma página maliciosa que vai baixar alguma coisa no seu computador para tentar roubar uma credencial ou fazer algum tipo de extorsão. Então, pensando nisso, como é que a gente consegue, né, mitigar esses ataques, né? Então, as 3 principais formas foram esses 3 pontos que eu coloquei aqui em primeiro, para a gente fazer essa mitigação. Primeiro, utilizar a VPN, né? E sempre manter a VPN atualizada. Não só a VPN atualizada, mas também os ativos que suportam essa VPN, né? E também os ativos entregues aos colaboradores, né? Então, o notebook aí tem que estar atualizado ali na sua última versão de sistema operacional, de antivírus. Isso é crucial. Alertar os colaboradores que vai ter um aumento de e-mails falsos, né, de phishing, com o tema coronavírus. É importante que a empresa faça uma conscientização com os colaboradores, que realmente a gente já está vendo esse aumento e é importante que eles estejam cientes disso. Implementar o duplo fator de autenticação na VPN e nos serviços cloud-based. Então, hoje, se você tiver um duplo fator de autenticação, se a sua senha for comprometida de alguma forma, o atacante não vai conseguir acessar a sua conta justamente porque ele não vai ter o código do duplo fator de autenticação, né?
Então, é muito importante que isso seja habilitado. E outro ponto que a gente coloca aqui é limitar o acesso apenas aos programas e arquivos que o colaborador realmente precisa. Então, se o cara trabalha, por exemplo, na área de engenharia, ele não vai precisar ter acesso ao CRM, por exemplo. Então, ele tem que ter acesso só ao que realmente ele precisa lidar. Porque se esse cara, por algum motivo, for comprometido, o atacante vai ter acesso ali a uma gama de funcionalidades dentro da empresa que pode acontecer aí de ter de ele conseguir explorar várias partes da empresa. Outros tipos que a gente pode implementar, outros tipos de ações que a gente pode implementar para mitigar, também em aplicações sensíveis, forçar um timeout. Então, o cara está lá, por exemplo, seja no SAP, no CRM, enfim, qualquer aplicação ali que seja classificado como sensível pela empresa, se o cara tiver 2 minutos, 5 minutos ou X minutos de inatividade, ele vai ser automaticamente logado fora. Né? Ele vai ser tirado ali da aplicação. Por quê? Pode acontecer do cara, mesmo em casa, ou tá no cybercafé, enfim, tá ali numa aplicação, ele vai até o banheiro, vai pegar um café, o que for, e a aplicação ficou ali aberta e alguém pode ali se utilizar disso para executar alguma atividade maliciosa. Implementar uma política de senha forte, isso é uma coisa bastante importante. Não só a senha ser forte, mas também ter aí uma rotatividade dessa senha, né? A cada 30 dias ou no máximo 60 dias, forçar o usuário a trocar essa senha. A gente sempre, é um pouco chato isso, mas a gente sempre baixa essa tecla que tem que ser uma senha aí de 10 caracteres, pelo menos, né? Misturando letra maiúscula, minúscula, número, caractere especial. E isso vai aí dificultar muito a vida de quem vai tentar fazer um brute force, por exemplo, que é tentar adivinhar essa senha. Né? Então, vai dificultar muito a vida dessa pessoa. Modificar a senha padrão de roteadores Wi-Fi. Em casa, principalmente, muitas pessoas não modificam essa senha padrão. Então, vem lá o instalador lá da sua operadora lá, instala o roteador, te dá a senha padrão e ela fica lá. E aí, qualquer pessoa ali que está vendo a sua rede pode testar essa senha padrão, consegue entrar no seu roteador e vai conseguir ter acesso aí ao seu notebook e à sua rede como um todo. E por último aqui, a gente coloca fornecer serviços de armazenamento remoto para os colaboradores, né, e não permitir armazenamento local. Por quê? Se esse notebook, né, esse ativo do funcionário for comprometido de algum jeito, se ele for roubado fisicamente ou se ele for hackeado, enfim, você mantendo, né, esses arquivos em um lugar remoto dificulta dificulta você ter um vazamento de dados, né, uma perda de dados sensíveis. Então aqui falando das 3 principais ferramentas para mitigação desses possíveis ataques, né? A gente bate na tecla dessas 3 ferramentas aqui. Primeiro é VPN, né? Os funcionários têm que ser orientados a sempre usar VPN para qualquer atividade, usar VPN conectada à rede da empresa. E a maioria dos firewalls de mercado possuem já essa funcionalidade de VPN, né? Você tem que basicamente só baixar o cliente lá no notebook do colaborador, e aí já consegue fazer essa conexão com a VPN. Implementar o duplo fator de autenticação. Tem alguns firewalls também que já tem essa feature já, mas também nós temos algumas soluções free. Então, tem esse Auth, tem o Google Authenticator, na verdade você baixa um aplicativo ali, e pelo aplicativo do Google Authenticator, por exemplo, você faz ali a conexão com a sua aplicação, com o seu sistema, e ali ele consegue gerenciar esse duplo fator de autenticação para você. E, né, a gente recomenda sempre um Next Generation antivírus, de preferência com EDR. Porque os antivírus convencionais que a gente tem são baseados em assinatura. Então, muito provavelmente eles não vão pegar um Zero Day, por exemplo, ou não vão pegar algum malware que não tem assinatura ainda. Então, depende de atualização, depende do cara ir lá e conectar lá na console do antivírus, fazer a atualização e tudo mais. Com o antivírus de nova geração, geralmente já tem ali uma inteligência, ele consegue detectar o que é uma ameaça ou não, independente de ter assinatura ou não,
né? E se tiver um EDR, né, que é o módulo de detecção e resposta, ele já consegue ali não só isolar essa ameaça, mas também te falar o que essa ameaça já comprometeu dentro do seu computador, né, dentro da sua rede. Você consegue criar, né, algumas regras customizadas ali, baseadas no seu tipo de atuação, né, e ele já te dá algumas opções de remediação ali para essas operações maliciosas aí de cara. Aí pensando nisso, né, como uma consultoria, como a Safe pode ajudar nesse cenário? A primeira coisa que tem que ser feita, né, não adianta sair comprando 1000 ferramentas e instalar, porque não é assim que funciona. Tem que ser feito primeiro um assessment, né, verificar como é que está, de fato, a configuração aí dos endpoints dos seus colaboradores. Então, primeiro, tem um controle de BIOS, né, tem uma senha lá na BIOS. Se eu pegar o notebook do colaborador, eu consigo craquear essa BIOS, né, eu consigo ir lá pela BIOS e subir um outro sistema operacional. Tem uma criptografia nesse notebook, BitLocker, alguma coisa nesse sentido. Tem algum tipo de hardening? Hardening são boas práticas de configuração para elevar a maturidade de segurança daquele equipamento. Então, de acordo com o fabricante ali, né, do sistema operacional, eu estou aplicando as melhores configurações e também, isso que eu estou falando aqui embaixo, e as configurações do sistema operacional e de antivírus. Então, isso é a primeira fase, né, que tem que ser feito para garantir ali o mínimo de segurança para o colaborador. Numa segunda etapa, né, é até interessante que eu estava lendo também lá na Computer World, que essa pandemia agora, algumas empresas vão utilizar como meio que um laboratório para depois oferecer home office, né, e, na verdade, estender o home office para os seus colaboradores e outras empresas implementar de fato o home office, né, até como benefício para o funcionário. Então, vai ser utilizado esse tempo como um laboratório e depois também precisa fazer um assessment de segurança na infraestrutura da empresa como um todo. Então, tem que verificar como que esse firewall está configurado, né? Se está configurado com as melhores práticas de mercado também, se a VPN está configurado corretamente, se tem um duplo fator de autenticação ali, como é que o web filter e o anti-space estão configurados também, porque assim, se não tiver bem configurado, não adianta muito ter a ferramenta. DLP e IPS também, DLP principalmente. DLP é uma ferramenta bastante poderosa, mas tem que ter uma configuração bem ajustada para conseguir fazer exatamente ali o que se propõe. Então, assim, essa é a roadmap que a gente passa, né? E que a gente pode ajudar as empresas, independente aí do tamanho, do segmento, da vertical. Então, seriam esses dois grandes passos primeiro. Primeiro, olhar para os endpoints, depois olhar para a infraestrutura. Pessoal, a gente não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Eu fico à disposição de vocês, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, com a Safe como um todo. Nós estamos aqui para apoiá-los. Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse webinar e no que precisarem estamos à disposição.